Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80/20. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Cátia Silva Brito. A Cátia é médica de família, especialista em medicina geral e familiar e dedica grande parte do seu tempo a aumentar a literacia em saúde materno-infantil. Tem formação avançada em aleitamento materno pela Universidade Católica Portuguesa. Tem formação complementar nas áreas da amamentação, do desenvolvimento infantil e da nutrição pediátrica, o que a faz ser a pessoa ideal para ajudar as famílias a terem hábitos saudáveis desde os primeiros dias de vida. Hoje falamos sobre a amamentação como o início do estilo de vida e preparem-se para uma conversa muito prática sobre como ajudar as famílias nesta fase. A área da amamentação é um bichinho que vai crescendo, né? E eu, quando iniciei o internato de Medicina Geral e Familiar, já tinha uma grande curiosidade pela alimentação infantil, no geral. Alimentação, nutrição infantil, porque sempre achei que era nos primeiros anos de vida que se ganhava saúde, não é? Portanto, aqueles primeiros 1000 dias do bebê vão ditar muito da nossa saúde a longo prazo e, na verdade, é um investimento de saúde pública. E claro que aí surge a amamentação, o leite materno como o melhor alimento que podemos oferecer aos bebés, não é? E que idealmente a amamentação devia ser até pelo menos aos 2 anos de idade, como diz a Organização Mundial de Saúde, e em exclusivo até aos 6 meses. E pronto, e depois quando a gente mergulha neste mundo da alimentação infantil e no mundo da amamentação, descobrimos que há muita coisa que não sabemos e que vamos cada vez querendo saber mais. Depois veio a maternidade, né? Que se eu já tinha esta curiosidade com a maternidade, então foi quase foi mesmo uma revelação muito grande esta vinculação ao meu bebê, não é? E então, durante a gravidez, ainda tive necessidade de aprender mais, de saber mais, um, e perceber o quão pouco nós falamos disto ao longo do curso e mesmo no internato, e que realmente há muita coisa que já se sabe e muita outra coisa que ainda vamos descobrir. E então tive a necessidade de começar a fazer alguns cursos. Comecei por 2 cursos numa academia espanhola, que é a IA, que é no fundo quem gera a parte da amamentação espanhola. Descobri muita coisa e depois, quando a minha primeira filhota nasceu, tive a oportunidade de pôr em prática, não é? Portanto, foi com ela que eu também descobri muita coisa, porque a maternidade é uma escola da vida, quase. Quase não, é mesmo. E depois pus em prática e senti também os desafios que realmente as pessoas podem enfrentar, não só os desafios físicos e emocionais da própria pessoa, mas também lidar com toda a rede e com todos os mitos que existem, e perceber que realmente o conhecimento é a maior fonte de poder, não é? Empoderar as mulheres com conhecimento para de facto podermos dar o melhor para os nossos bebés, que é o leite materno, que é realmente um alimento muito rico. um, é um alimento vivo, não é? Tem N fatores de, de, de saúde para aqueles bebés e realmente, pronto, lá está, fui descobrindo e só o facto de ver que existe o primeiro leite, não é, o colostro, que tem todos aqueles fatores imunológicos, que tem a gordura, tudo aquilo que o bebê precisa para os primeiros dias, depois há a descida do leite, esta relação do leite se adaptar até à fase do As desenvolvimento do necessidades, bebê, sim. às necessidades, é indescritível. Todo este mundo é mesmo um mundo muito bonito e fascinante. E, pronto, e começou ainda antes da maternidade, mas depois com a maternidade foi Acentuou-se. sim, sim, foi mesmo ali uma revelação. Disse, não, isto realmente é espetacular. Com muitos desafios, claro. É natural, mas nem sempre é intuitivo, não é? E os Sim. desafios, acho que é importante cada vez haverem mais profissionais capazes de saberem contornar, porque nós sabemos que a maior parte das mulheres, durante a gravidez e no pós-parto, querem amamentar, mas uma porcentagem muito reduzida consegue chegar a amamentar até aos 6 meses, em exclusivo, que é o que Por- demonstra o querer, mas o não conseguir, não é? Sim, às vezes não receberem esses recursos, não é, para o fazer.
O que é que sentes que é assim o maior impedimento das mulheres que têm vontade de amamentar e que depois não conseguem fazê-lo? Por um lado, falta de apoio profissional, e por outro lado, a perpetuação de mitos. Acho que as Uhum. duas coisas, claro que há mais que isto, né? Mas acho que estes dois, juntos, acabam por fazer aquilo que não dá o apoio suficiente às mulheres para realmente conseguirem levar avante o seu desejo inicial. Um, Porque se temos uma mulher em pós-parto, né, com toda a fragilidade e vulnerabilidade que pode ter ali no pós-parto, um, que realmente até quer muito amamentar, mas começam a aparecer os desafios, né? Ou um bebê que não tem uma pega, não vai tão bem à mama, ou até a avaliação do freio, que muitos profissionais acabam por não fazer ali a avaliação do freio. Uhum. Começa com fissuras, com mastites, os desafios da descida do leite que depois podem não estar a conseguir ser bem geridos, porque os profissionais acabam por não ter ferramentas também para ajudar nessa gestão. E depois os familiares próximos, né, a rede de apoio próxima, também espelhar alguns mitos e inseguranças, né, faz com que, se calhar, seja um dos principais motivos das mulheres não conseguirem efetivamente cumprir o seu desejo. Porque eu costumo dizer, as maminhas não têm doseador, não é? Portanto, nós não sabemos o leite que aquele bebê bebe, e um biberon comprado na farmácia, sim. E depois ainda existe esta questão da indústria, né? Portanto, de fazer-nos acreditar que os leites artificiais e que os biberons e tudo isso é necessário para um bebê, não é? E que até em certa medida, como costumam chamar, que eu não gosto nada, o suplemento, não é? Parece que o suplemento vai efetivamente dar aquele boost que o bebê precisa. Na verdade, não há nada melhor do que aquilo que um corpo consegue produzir para o bebê que gerou, não é? E tudo isto vai aumentando a insegurança das mulheres, não é? E fazendo acreditar que se calhar não estão a conseguir ou que as coisas não estão a fluir, depois há sempre aquela voz, eu também não consegui, e isto vai desmotivando, não é? E fazendo com que as mulheres desacreditem, lá está, a falta de empoderamento, portanto, falamos na medicina geral e familiar, Sim. acho que leva, de facto, a depois que o percurso não seja o ideal, como a Organização Mundial de Saúde defende, né? Que é a amamentação exclusiva até aos 6 meses. Portugal tem das taxas mais baixinhas, não é? E nós sabemos que à volta de 85% das mulheres que realmente querem amamentar ali, quer na gravidez, quer no pós-parto, mas depois, ao longo dos meses, isso não se vai verificando, não é? E a queda é brutal. E, acho que este impacto deve ser pensado por nós, enquanto profissionais, de percebermos o que é que podemos melhorar, porque efetivamente o leite materno é uma medida de saúde pública espetacular, não é? Nós sabemos que é o alimento mais completo, mais adaptado, eu costumo dizer, se existisse uma vacina gratuita dada todos os dias, sem custos para o Estado, não é? Aos E que vai bebés. fazer Uhum. de forma oral, não é? Acho que toda a Sim, gente sim. iria investir nisto, não é? E, aliás, nas análises que existe do leite materno, quando os bebés estão doentes, as mães produzem anticorpos, não é? E vão passando anticorpos pelo leite, e existem estudos em que os bebés amamentados têm muito menos gastroenterites do que os bebés não amamentados, não é? Portanto, já existem alguns estudos, claro que são sempre estudos, a validade científica é sempre uh, uh, criticável, vá, porque Às vezes é normalmente só relativa também, sim. e são estudos observacionais, não é? Não Sim, fazemos sim. duplo cegos nos bebés. Portanto, nós fazemos uma Sim. observação do grupo que é amamentado versus o grupo que não é amamentado. Sabemos que em termos de validade científica não são dos mais válidos, não é? Mas conseguimos já perceber que efetivamente parece haver menos infecções respiratórias, menos gastroenterites nos bebés que são amamentados. E infelizmente a nossa realidade é que aos 6 meses anda à volta dos 30% dos bebés que são exclusivamente amamentados. Não é? E isto acho que deve ser o motivo de uma reflexão para conseguirmos oferecer melhores cuidados
de medicina preventiva. Porque lá está, eu acho que a amamentação é efetivamente o início da medicina de estilo de vida, que é o melhor alimento que podemos Sim, oferecer. e além daqui da parte da alimentação em específico, não é? Da parte dos nutrientes, temos depois também aqui um ponto muito importante que é a própria relação, não é? A Que se vinculação, cria entre a mãe e o bebê, sim, que às vezes também passa assim um bocadinho ao lado. E eu queria só aqui deixar um ponto que efetivamente aqui os leitos adaptados têm o seu papel e são precisos em muitas situações. eh, mas nunca, apesar de também cada vez mais estarem com melhores composições, não é? Porque a ciência também evolui sim. nesse sentido, do que se calhar quando estávamos a falar há 40, 50 anos atrás. Há aqui outras partes da amamentação que depois não são replicáveis nesses leitos adaptados. Sem dúvida, e até mesmo a própria maneira de sucção, não é? Portanto, a posição da língua e a maneira de respirar quando o bebé vai à mama é completamente diferente do bebé que faz sucção num bico artificial, não é? Nos biberons. Só isso já vai ser diferente e até vai ter implicações no desenvolvimento da musculatura facial das crianças, não é? Nós Uhum, temos conhecimento de todos os problemas associados aos bicos artificiais quando são usados de forma prolongada, o que acaba por ser relativamente frequente nos bebés que realmente são alimentados assim, porque depois também o desmame do biberão também não é uma coisa fácil de, fácil. de haver transição, não é? Pronto. E até isso tem implicações. Por exemplo, uma das coisas que se fala é que os bebés, quando estão a ser alimentados pelo biberão, devem estar ligeiramente reclinados por causa das otites. Não? Portanto, os bebés têm as tropas de Eustáquio horizontalizadas e nós sabemos que a colonização das tetinas e a própria maneira de sucção e tudo até pode aumentar o risco de desenvolvimento de otites, coisa que não acontece na amamentação. As mães até podem dar mamar deitadas, que é uma das grandes dúvidas é, eu posso dar de mamar o bebê deitado? Pode e até deve, se for feito com segurança, para potenciar o descanso da mãe, e não há Claro. aumento deste risco. Depois, todo o desenvolvimento miofascial. Além do que o leite artificial é sempre o mesmo, não é? E nós sabemos que é derivado, na sua grande maioria, da proteína do leite da vaca, depois existem as alternativas até para quem tem APVL, mas o leite Uhum. materno vai se adaptando às necessidades, não é? Vai adaptando os níveis de gordura, vai adaptando os níveis de açúcar, vai adaptando as imunoglobulinas. Aliás, há uma curiosidade muito gira em relação a um ato muito instintivo das mães, que é cheirar os bebés e andar sempre com eles muito agarradinhos e dar beijinhos e tudo. E é uma das formas que nós temos de entrar em contacto com os micro-organismos que o bebê tem para também conseguirmos produzir anticorpos e passar de forma passiva pelo leite materno. Mas isso é uma coisa, eu acho espetacular, não é? Portanto, nós Sim, sim, não conseguimos, fazia ideia. nós conseguimos mesmo adaptar-nos e é uma coisa que fazemos é um instinto, não é? Portanto, é um instinto de estarmos ali sempre e efetivamente nós conseguimos. Pois há também uma curiosidade, é a mudança da cor do leite quando muitas vezes os bebés estão doentes, não é? As mães que extraem leite para fazer estoque conseguem perceber que em determinada altura o leite mudou ligeiramente a cor, até se vê ter uma senhora que perguntou se o leite estava estragado, porque o seu bebê estava doente e ao tirar leite naquele dia, o leite mudou de cor. Portanto, ele não estava com um amarelo mais intenso. Portanto, porque se a gente fosse analisar aquele leite ao microscópio, efetivamente ele ia ter componentes diferentes, ele estava-se a adaptar às necessidades daquele bebê. E mesmo além dos 2 anos, já se faz investigação também no leite, e sabemos que ele também vai mudar, porque as necessidades energéticas das crianças com mais de 2 anos mudam, e o leite vai se adaptar a essas necessidades energéticas. Portanto, é fantástico esta mudança que nós temos do leite perante as necessidades das crianças. Sim, acaba por se adaptar, não é? À fase em que ela está e às necessidades, e às vezes até à própria fase em que a mãe está. Sim, Eh,
E eu achei muito interessante porque realmente é uma coisa que vemos muito, não é? Das mães pegarem nos bebés para os cheirar e estarem sempre com eles, e não fazia ideia que depois isso acabava por alterar o tipo de anticorpos, não é? Que o leite depois ia Pois, passar. se nós Eh, estivermos em contacto com os micro-organismos, é normal que depois o nosso próprio corpo também vá produzindo, e pronto, isto são reações instintivas que nós temos e que efetivamente vão ter impacto na adaptação do leite, né? Assim como os níveis de stress das mães, por exemplo, à noite, o leite à noite é mais rico em melatonina, para também potenciar o sono dos bebés. Portanto, há aqui uma série de adaptações que acontecem porque estamos programados para que isso seja assim, são os mamíferos, portanto é, é suposto isto acontecer, ainda que eu continuo a refletir de que, apesar de ser uma coisa natural, nem sempre é intuitiva ou fácil de se alcançar. Existem desafios. A nossa anatomia individual é diferente, a anatomia do bebê que vem também é diferente, o próprio parto, a forma como se desenrola o parto, as tensões que aquele bebê pode, pode vir a ter decorrentes do parto, até da posição in utero, tudo isto tem que ser uhum, avaliado, porque isto é um bocadinho como nós, né? Se nós tivermos alguma tensão, não é, a nível muscular, eu costumo dizer, se nós tivermos um torcicolo, não é, que nos limita a mobilidade do braço, nós não vamos conseguir comer. Portanto, se um bebê nasce com tensões a nível do pescoço, e se a gente pensar onde o espaço que eles têm, não é? Principalmente nos últimos meses, onde eles crescem muito e acabam por estar confinados, e depois uhum, também a própria maneira como aconteceu o parto, se eles estiverem todos extensos, eles também não vão comer bem, não é? Porque não vão estar bem. Portanto, é preciso mesmo uma avaliação integrada, completa do bebê, da mãe, da realidade, da família também, porque também é muito importante adequar-nos à realidade da família. E apesar de ele ser muito adepto da amamentação e acho que isto realmente é um mundo, acho que cada decisão depois tem que ser feita no seio da família, não é? Porque tudo tem, há o mundo ideal e depois há aquilo que é adaptado a cada realidade, não é? E muitas das vezes pode não ser o caminho da alimentação, ainda que a gente reconheça que efetivamente o leite materno é o melhor para os bebés. Mas eu acho que temos que ter também a capacidade de nos adaptarmos à família que está à nossa frente e às decisões, acima de tudo, que essas decisões sejam tomadas de forma consciente e informada. Porque eu acho que toda a pessoa deve ter a liberdade de fazer uma escolha, desde que essa escolha seja uhum, informada. E cabe-nos a nós apoiar depois nessa decisão e orientar conforme. E acho que o grande problema é que quando as mulheres efetivamente nos dizem não, eu quero amamentar, não, isto é uma coisa importante e eu tenho esta noção, este ah, desejo, de sim. perante, de perante o desafio, não haver quem consiga orientar e acabarem logo por ir ao leite artificial, por acabarem por introduzir os biberões de forma precoce, quando temos tantas outras ferramentas antes de chegar a isso, e ainda que isso possa ter que ser realmente uma alternativa, A mas solução, acho sim. que não é logo a primeira. Por exemplo, a suplementação, podemos suplementar com leite materno. Antes de chegar ao biberão, temos o copo, temos a sonda das mamas, sonda dedo, temos N situações que podem ser trabalhadas, uh, e efetivamente é um caminho, não é? E depois temos que ver também qual é a capacidade dos pais se adaptarem a essas realidades, o que é que lhes faz sentido. Mas lá está, por exemplo, a suplementação com o próprio leite também, tirado, extraído, muitas das vezes não passa a ser opção, por exemplo, quando um bebê não está a evoluir tão bem na sua curvinha, não é? Se calhar às vezes, em vez, passam logo, não, olha, este bebê não está a evoluir, vamos já para o leite artificial. Se calhar podemos ver se dá para suplementar com o próprio leite materno. Ah, Também podemos ver, lá está, se a pega está bem, se não está, se o bebê tem tensões, se não tem, aqui, estas questões todas, que muitas vezes o bebê pode não ter nenhum torcicolo congénito, mas ter uma limitação muscular que tem impacto na maneira como ele vai à mama e pode não estar a conseguir fazer uma extração eficaz de leite,
bebê até pode mamar, mas não estar a conseguir fazer extração eficaz de leite. E isto até ser um motivo de magoar a mãe e dele não ganhar peso. Portanto, há aqui muitas questões que realmente precisam de preparação e por isso é que eu digo sempre que há uma amamentação ao mundo, porque efetivamente estes desafios vão acontecendo e temos que ter cada vez mais profissionais preparados para poder ajudar a que estes 30% aumentem aos 6 meses. Sentes que nessas situações em que aparece um desafio, depois não são exploradas outras opções, ou por desconhecimentos profissionais, ou por falta de tempo? Sentes que isso podem ser uma das variáveis que entram aqui para depois levar logo para leite adaptado? Sim, sem dúvida, porque estas questões da amamentação exigem tempo. Primeiro temos que conhecer a história daquele bebê, não é? E daquela mãe. E isto começa no dia em que eles sabem aliás, até começa antes de terem conhecimento da gravidez, não é? Ah, portanto, é preciso conhecer a história da gravidez, a história daquela mãe, a história do parto, e isto demora tempo. Não é? Fazer uma colheita de história Uhum. completa, não é? Demora tempo. Um, e depois é preciso que na consulta o bebê esteja disposto a mamar para a gente conseguir observar o que é que está a acontecer. E nem sempre eles estão dispostos naquele momento. Portanto, tudo isto exige tempo. Sim, Né? Um, e acho que muitas vezes na prática avalia-se o bebê, pesa-se, né? Centramos muito no peso, muitas vezes, porque depois naqueles primeiros 15 dias também há uma perda de peso que nós consideramos dentro dos parâmetros normais, mas muitas vezes as pessoas começam logo a estressar com essa perda, e acho que também é preciso termos noção tranquilizar. e Sim, tranquilizar nessa perspectiva. Um, e às vezes o mais rápido é, ok, este bebê não está a evoluir, então vamos já, né, acaba por ser, se calhar às vezes não é mais fácil, mas é mais rápido para o tempo que existe, para o tempo que dão aos profissionais para se dar esta resposta, não é? E ali fica uma certa segurança, não sei até que ponto não é uma falsa sensação de segurança, né? Na verdade não estamos a optar o alimento mais rico, mas podemos estar a resolver momentaneamente este problema. a Muitas vezes problemática, sim. e depois, quando a mulher também começa com desafios relacionados com a amamentação, não é? As fissuras, as mastites, os engorgitamentos, o facto de depois a baima lá estar no final da mamada não ficar vazia, o bebê até ficou ali N tempo na maminha, mas não está a fazer uma boa extração do leite. Um, Tudo isto precisa de tempo para ser explorado, para a gente conseguir observar em consulta o que está a acontecer. E depois, também as experiências pessoais, individuais de cada um e os mitos, né? Os mitos que vêm, o leite Uhum. fraco, o bebê adormece a meio porque está cansado muitas vezes e porque lá está, não tem a eficácia que devia. Então vem que o leite não era suficiente e às vezes as mulheres estão com as mãos todas engurgitadas e alguém a dizer o leite não é suficiente. Como é possível termos uma maminha cheia de leite? O leite não está a sair, muitas vezes, não é? Portanto, Sim, pronto, e depois vem a culpa materna, né? Eu às vezes costumo dizer, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Se o bebê não ganha peso, a culpa é da mãe. Se o bebê adormece a meio da maminha, a culpa é da mãe. Quer dizer, uh, temos que também cai tudo aliviar no esta mesmo carga. balde. Não pode ser, né? Porque há N fatores que lá está, que não tem só a ver com a mãe, claro que a mãe desempenha um papel fundamental, não é? E há aqui a dia de mãe-bebê, mas toda a gente à volta tem a obrigação de ajudar, não é? Lá está, como foi o lema da Semana Mundial do Aleitamento Materno, é preciso uma aldeia para criar uma criança, não é? E esta aldeia deve ter ferramentas para apoiar a mãe. E eu acho muito angustiante quando temos uma mãe em consulta a fazer todos os esforços para amamentar aquele bebê e alguém diz:
ai, não vale a pena esse esforço, vamos passar para o leite de fórmula. Uh, Isto acho que não deveria nunca acontecer, não é? Se temos uma mãe que se está a esforçar, que aquilo é realmente importante para ela, devemos apoiar, devemos tentar perceber o que é que se está a passar, Facilitar. facilitar, não é? E muitas das vezes ouvir as angústias e tudo o que está por detrás e depois também dar seguimento à vontade, não é? Porque dizer não vale a pena esse esforço, como assim não vale a pena o esforço? A pessoa até pode pensar isso, mas se calhar não deve verbalizá-lo, não é? Porque se é algo mesmo, e é efetivamente importante, nós temos estudos que dizem realmente que o leite materno é o melhor, como é que podemos desvalorizar um esforço da mãe que naquele momento está exausta, cansada, com toda a gestão emocional que tem um pós-parto, ainda estar depois a ouvir este tipo de discurso. Não me faz todo sentido. Portanto, precisamos de profissionais mais preparados, com mais empatia também nesta parte. E depois é muito difícil pormos de lado as crenças individuais, porque cada pessoa vai ter a sua experiência individual e isso tem Uhum. impacto na nossa, na maneira como nós gerimos os problemas. Um, mas isto de alguma forma tem que ser ultrapassado. E todos os mitos. Eu lembro-me de uma senhora que veio à consulta exausta, e então o mito que havia em casa é que ela, quando estava a dar de mamar, não podia beber água porque senão o bebê engasgava-se. O bebê engasgava-se, tinha um refluxo. Tinha um refluxo ainda exuberante. Portanto, o bebê engasgava-se e a seguir bolsava imenso. E, efetivamente ele tinha um refluxo, mas assumiu-se que a culpa era da mãe porque ela tinha bebido água quando o bebê mamou. Portanto, este tipo de mitos acontecem e não faz qualquer tipo de sentido, até porque é normal a mulher ter sede quando está a amamentar porque está a desidratar de alguma forma. E Claro. portanto a senhora à meio da consulta partilhou isto e assim, como assim? Você não pode beber água random? Pode e deve se hidratar. Mas o meu bebê engasga-se. E depois fomos explorar este engasgamento e efetivamente o bebê tinha um refluxo muito marcado e que teve que ser orientado. Não era por causa da mãe beber água, mas lá está, a culpa materna, não é? Numa coisa que tinha a ver até com o próprio bebê, o refluxo do bebê. E depois são mitos que depois, para a própria família, também são muito difíceis de desconstruir, não é? Porque fica sempre aquele pensamento de fundo de isto pode voltar a acontecer, ou se calhar vai ser verdade e então não quero sequer Arriscar, arriscar. E acho sim, que e mesmo que, ia por dizer exemplo, que acho que aqui força. sim, sim, diz. Não, eu ia acrescentar que acho que depois aqui também faz muita falta o trabalho que tu e outros profissionais fazem de desconstrução destes mitos, não é? Seja no online, seja em consulta, porque efetivamente, se não se falar sobre as coisas, não é? E sobre às vezes o ridículo, entre aspas, que alguns mitos são, as pessoas também não sabem, porque há muita desinformação por aí. Sim, a falta de literacia é grande, não é? E depois, nestas questões da parentalidade em geral, vive-se muito da experiência individual de cada um, não é? Porque não existe livros para sermos pais. Hoje em dia já se ouve falar de Existir alguns cursos. existem. Sim, Agora sim, a há questão é 50.000 lerem. que cada um cria um. Sim, Exato, e cada um cria a sua imagem, basicamente, não é? Portanto, claro. as pessoas acreditam individualmente que estão a fazer o melhor e, e acho que isso é importante, não é? Qualquer pai que acaba que procura informação está a procurar o que considera melhor para os seus filhos, mas Claro. depois ideias existem para tudo, não é? E algumas ideias a gente até quando lê até parecem fazer algum sentido, mas depois na prática, às vezes nem tem sequer a aplicabilidade prática. E depois, lá está, como vivemos muito da experiência individual, um, vai haver, quer da rede de apoio, né, as mães, as avós, até
as tias, vão espelhar muito das suas vivências pessoais na, na questão da amamentação, não é? Numa tentativa de ajuda, porque eu acho que há sempre esta boa Claro, vontade de ajudar. Mas às vezes as opiniões podem ainda confundir mais e se as mulheres não tiverem efetivamente informadas, empoderadas, e isto faz na gravidez, né? Portanto, eu costumo dizer que a amamentação, a informação da amamentação deve vir mesmo antes do parto. Um, para que elas tenham conhecimento do que é expectável de acontecer, do que é normal de acontecer e o que é que não é normal e pedir ajuda. E depois também colmatar muito destes mitos, mas muitas das vezes estes mitos nós só percebemos em consulta se tivermos tempo para ouvir as pessoas, não é? Uh, claro. se eu não tiver tempo para aquela mulher ganhar consciência e aquele pai também, né? Porque os pais e a família em geral, muitas das vezes com o tempo de consulta vão deixando uh, uh, sair informação, olha, isto nos preocupa, disseram-nos isto, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, e isto, lá está, é essencial o ouvir, o tempo, para conseguirmos desconstruir muitos mitos. Uh, como falamos inicialmente, o leite vai mudando de cor conforme as necessidades do bebê. Portanto, vai haver alturas que ele vai ser mais amarelo, vai haver alturas que ele vai ser mais branco, e depois também depende muito de cada mulher e tudo mais. Mas todo ele é rico. Uh, e quando um leite até extraído sai mais aguado, veio logo dizer, isso é só água, não é nada. Não é verdade, não é? Porque nós muito bem sabemos que existem bebidas transparentes, ricas em tudo e mais alguma coisa. Portanto, não tem a ver com a cor do leite. Provavelmente aquele leite é a necessidade daquele bebê naquele momento. E continuamos a perpetuar o mito de que o leite é água, o leite fraco, e tudo isto Ou ainda que está assombra estragado. ou que está estragado, exatamente, quando mudou de cor. Será que isto está estragado? Portanto, é preciso haver passagem de informação credível para as pessoas perceberem, não, isto é normal, eu estou a contar com isto, eu sei que isto vai acontecer e vamos ultrapassar eventuais desafios, não é? Por isso é que eu costumo dizer que toda a rede de apoio, muitas vezes a consulta deve se estender um bocadinho à família que dá apoio direito, para que não continuarmos a perpetuar a desinformação, não é? Que depois leva muitas vezes aos desmames precoces, não é? E depois também o Uhum. desafio, não é? A dor. Uh, a mim ainda me custa muito ouvir dizer uma mãe ali em pós-parto está a amamentar, está a doer, alguém dizer, é normal doer, a mim também me doeu. Lá está, experiência pessoal, a mim também me doeu, portanto vou normalizar a dor, e a mãe tem que aguentar, não é? E há também quem diga, as mães foram feitas para sofrer, isto gera-me muita angústia. Uh, Também acho que devemos viver uma maternidade real, sim, e a maternidade tem muitos desafios, mas não devemos normalizar dor quando ela não é suposto doer. Amamentar não é suposto doer, não dói. Se dói, tem que ser avaliado. Uh, se a mulher não Uhum. está confortável com o que está a acontecer, temos que avaliar, temos que ver tudo isso. E lá está, tudo é ver a parte física e a parte emocional, ver a pessoa como um todo, né? Ter a perspectiva holística da pessoa, da família, da dieta, para perceber o que é que está a passar com aquela mãe, com aquele bebê. Uh, porque, porque não dói. Não, não, e isto continuamos a ouvir, não é? E mesmo da parte profissional, é normal doer um bocadinho. Não, não é normal, nem nos primeiros dias. Ou dizer, o corpo está-se a habituar. Não. O corpo está-se a habituar, sim, a muita coisa, a muitas não. A mulher tem que se reconhecer também no pós-parto. Efetivamente vão haver alterações, até a própria descida do leite, o engurgitamento dos primeiros dias, a parte
a produção de leite, que depois a pouco e pouco isso se adaptando às necessidades do bebê, mas não está englobado a dor no meio disto. Dor relacionada com a Uhum. amamentação, não é? Não é suposto Sim, sim. e não podemos normalizá-la, porque se acontece, então temos que ver o que é que está por trás disso e O que é que se passa? o que é que se passa, sim. Aliás, dor é um sinal de Kátia, alarme de alarme. Sim, sim. em tudo, não É é? um dos Nós quando sinais temos uma dor, vitais exato, que temos que estar atentos. Ia-te perguntar, Kátia, tu sentes que então faria sentido, pronto, neste caso, em termos de SNS, haver uma consulta de amamentação? sim. Sim, e é assim, existe em alguns centros de saúde o cantinho da amamentação, né? E já existem Uhum. profissionais, até IBCLCs, né, que é a Certificação Internacional relacionada com a amamentação. Eh, Infelizmente, não são muitos profissionais que realmente têm esta capacidade para prestar o apoio necessário na amamentação. Mas a amamentação não é só a consulta da amamentação, porque muitas das vezes nós vamos precisar para otimizar aquela amamentação de terapia da fala, de fisioterapeutas, de eventualmente osteopatia. Um, Vamos precisar possivelmente de consultas mais regradas, não fazer aquelas consultas só que existem no nosso programa de saúde infantil, não é? Porque se estamos a otimizar a alimentação, não podemos, se calhar, ver um bebê daqui a 15 dias, se calhar temos que ver de 2 em 2 dias, até para a também se sentir apoiada e a família sentir-se toda apoiada na gestão do bebê, porque é muito inseguro voltar a casa com um bebê e se calhar manter a dor e só ser avaliado daqui em 15 dias. Não dá. Né? Se a pessoa está em sofrimento, Claro. ela tem que ser avaliada com alguma proximidade e regularidade. Existem estes cantinhos de amamentação no centro de saúde e a nível dos hospitais já existem os chamados hospitais amigos do bebê, né, em que existem profissionais que prestam um apoio à amamentação e muitos deles prestam apoio especializado, muito, muito bom. Infelizmente ainda não é transversal a todo o SNS, não é? E a realidade ainda não é que a ideal, mas já estamos a fazer um caminho, ainda que esse caminho esteja ainda muito embrionário, não é? Ainda não é um acesso global, e mesmo os cantinhos de amamentação, não é só existir o cantinho de amamentação, é existir realmente uma agenda de uma pessoa que tenha uma consulta que permita prestar o apoio necessário O às apoio. famílias. Uhum. Porque se a gente tiver o Até cantinho, mas várias, sim, diz, ia diz, dizer até vários profissionais, não é? Tal como exatamente, estás a dizer, até ter quase uma equipa, não é? Que fizesse esta gestão e este apoio às famílias. exato, porque isto é preciso uma rede, não é? Nós não podemos trabalhar isoladamente, eh, porque imaginemos um freio restritivo, vai precisar de um corte de freio. Temos de ter profissionais capazes de fazer um corte de freio. E não é fazer uma referenciação para um corte de freio, o corte de freio ser feito só daqui a 2 meses. O que é que este bebê fica a comer durante 2 meses? Não é? Portanto, tem que ser toda uma otimização mais célere para conseguirmos realmente prestar o apoio uh, rápido e eficaz a estas famílias. Depois, temos também, por exemplo, muitas vezes o corte de freio, muitas vezes não, eu diria sempre, o corte de freio e a terapia da fala devem andar a par. Né? Se há um bebê que precisa de um Uhum. corte de freio, existe a terapia da fala para avaliar antes do corte, depois do corte e fazer o acompanhamento, porque muitas vezes existem outras tensões a nível orofaciais que têm que ser trabalhadas. Não pode acontecer o facto, por exemplo, nós às vezes podemos referenciar em medicina geral familiar posterior, não é? Mas a terapia da fala tem uma lista de espera imensa, na maior parte dos sítios, não é? Mas Uhum. temos essa hipótese, ainda que a resposta possa não ser eficaz. Mas não pode acontecer referenciar um bebê de 15 dias, um mês para a terapia da fala e as pessoas ainda ficarem admiradas como é que se vai referenciar um bebê para a terapia da fala porque ele não fala.
não, calma, o bebê não fala, mas precisa de terapia da fala. Se calhar a terapia da fala devia ter outro nome para as pessoas não associarem só à fala, não é? Porque as pessoas acham que a terapia da fala é para Sim, falar, mas não, não é. A terapia da fala tem a ver com toda a musculatura orofacial e, efetivamente, um bebê que não tem um freio restritivo ou até que tem outras restrições a nível orofaciais precisa de trabalhar essa a vertente, musculatura. vai precisar de Uhum. terapia da fala, uh, ainda que ele não fala, vai falar um dia, obviamente, porque toda a gente sabe que um bebê de 15 dias não fala, não é? Mas vai precisar de um terapeuta da fala, até para as questões da deglutição, não é? Muitas vezes eles têm alterações da parte da deglutição e vai ser este terapeuta que vai otimizar para que esta amamentação tenha realmente uma continuidade e que seja uh, realmente eficaz, não é? Muitas vezes. Depois também a avaliação das tensões, podemos não ter um torcicolo congénito, ou podemos não ter uma paralisia do plexo e todas as lesões mais graves, que realmente precisam de fisioterapias mais intensivas, mas se um bebê tiver com uma tensão ou com uma dor, um, ele vai ter dificuldades em pegar eficazmente na mama. Muitas das vezes estas situações acontecem quando as mulheres dizem, ele mama muito bem da direita, mas quando vai à esquerda não consegue mamar e eu tenho uma Não fissura consigo. nessa mama. Isto é logo um sinal de alerta, ou seja, o bebê mama bem de um lado, não mama bem do outro. Então vamos tentar perceber o que é que está O porquê. aqui, o porquê. E às vezes tem a ver com isto, tem a ver com alterações posturais, é que ele Uhum. de um lado está bem, está confortável e do outro lado não. Uma Já altura não tive sabes gerir tão bem, sim. exato, uma altura tive um casal muito engraçado que me disse, uma deve dar leite doce e o outro deve dar leite salgado. Ele só gosta de um lado. Na brincadeira, este foi na brincadeira. Assim, o meu bebê Sim, só sim. gosta de um lado. Portanto, um de leite deve ser doce e o outro deve ser salgado. Que ele só amava de um lado. Portanto, isto é logo um sinal de alerta, né? Por acaso, estes pais estavam muito informados e tinham lá está, estavam tranquilos no seu processo e perceberam logo que alguma coisa não estava bem. E até foi o pai na brincadeira que ele diz: eu já percebi que isto um leite deve ser doce ou de salgado, porque ele vai a um lado, já percebemos que aqui alguma coisa não Só está vai bem. a um, sim. Exato. Portanto, foi logo um sinal de alerta deles e recorreram logo e pronto. E as Claro. coisas depois encaminham-se e resolvem-se. Mas é preciso toda uma rede muito bem estruturada. Acho que estamos a fazer o caminho. A nível, há hospitais já que fazem um trabalho muito bom e cada vez vemos mais enfermeiras, pediatras, médicos de família a preocuparem-se com esta questão da amamentação. Ainda estamos longe do ideal, mas é que nem tudo é um caminho. Também, por exemplo, na Inglaterra existem as midwives, não é, que vão visitar as famílias ao domicílio. Isto, se calhar, Uhum. acaba por, para além de avaliarem o bebê no Facilita. seu conforto, Sim. é um facilitador e as pessoas poderem se deslocar, os profissionais deslocarem-se aos domicílios, avaliarem tudo no conforto da casa e na realidade, não é? Porque às vezes também acontece do bebê otimizar-se no consultório, no gabinete, e ele até sai de lá a mamar, e depois a mulher volta para casa e diz que em casa nada está a funcionar, não é? Portanto, às vezes, o facto de avaliarmos no domicílio, e isto que existe na Inglaterra acaba por ser muito bom, das midwives poderem ir a casa e otimizarem tudo no seio familiar, é uma realidade que eu também acho que traria benefícios. Mas pronto, temos No que. futuro. Exato, temos que ir fazendo o caminho. Kátia, para terminar, ia-te perguntar se há assim alguma mensagem final que gostavas de passar para quem nos estiver a ouvir, assim como pontos-chaves, vá. Existe sempre muita coisa, não é? Portanto, eu acho que a amamentação, pronto, começa logo na gravidez. Acho que as pessoas devem procurar a informação, se esse é mesmo o seu objetivo, devem procurar logo informação ainda na gravidez. Devemos proteger logo a primeira hora, né, a golden hour, que foi uma coisa que eu não falei, portanto, a primeira hora de contacto
pele a pele com a mãe e promovermos esta vinculação logo ali após o parto imediato e as pessoas terem conhecimento disso e criarmos um ambiente perfeito para que exista logo esta primeira hora e que o bebê realmente obtenha o colostro e tudo aquilo que ele necessita. Porque amamentar é a primeira intervenção de saúde pública e do estilo de vida que realmente podemos oferecer. Portanto, cuidarmos durante a gravidez, no pós-parto imediato, promovermos esta escolha é fundamental, porque cada gota conta, mas cada jornada é única, portanto, vai ser uma jornada única para cada família. Portanto, ter muita informação, empoderar muitas famílias de acordo com as escolhas que elas queiram. E se não fluir, porque pode não fluir, lá está, é uma coisa natural, mas pode não ser intuitiva, procurar ajuda. E claro que temos que cada vez capacitar mais profissionais para isto, mas temos que programar a saúde das próximas gerações, para facilitar a amamentação e que de facto quem escolhe este caminho possa ter o apoio que é devido, que é Justiça. ideal Uhum. e otimizarmos tudo isto para que sejam feitas escolhas saudáveis e que consigamos, lá está, amamentar em exclusivo até aos 6 meses com o apoio necessário e idealmente pelo menos até aos 2 anos de vida, porque sabemos que a amamentação deve ser continuada pelo tempo que a mãe e o bebê assim o desejarem, enquanto se dá sentido para os dois, e os profissionais devem ter conhecimento para apoiar as famílias nesse sentido. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, deixem uma avaliação no podcast. Alguma dúvida que tenham para mim ou para a Kátia, podem deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima.